Olá! Agora, nesta aula, a gente vai falar exatamente e dedicadamente sobre a Base Nacional Comum Curricular. Esse documento normativo, ele tem como um pressuposto, né, de orientar todas as ações dentro da escola, tendo em vista a gente atingir um objetivo comum ao longo das etapas e das modalidades. Como o próprio nome diz, ele pretende ser uma base a partir da qual cada escola, cada projeto pedagógico, cada grupo de professores vai repensar e analisar a sua proposta pedagógica a fim de atingir as competências e habilidades propostas nesta base. O que eu falo muito para vocês? Conheçam a Base Nacional Comum Curricular, o seu documento base. Não leiam, é importante a gente ler interpretações, algumas análises a respeito da base, mas é essencial, enquanto agentes, né, enquanto docentes, enquanto profissionais da educação, que que a gente desenvolva conhecimentos a respeito dessa base e não só ouça a interpretação de outras pessoas. Então, aqui, ó, se você vir aqui, ó, basenacionalcomum.mec.gov.br, o MEC disponibilizou para vocês essa base da forma como você se sentir melhor para analisar. Olha, nós temos a BNCC para navegação, nós temos a BNCC em PDF para aquelas pessoas que ainda gostam de imprimir e organizar. Nós temos a BNCC em planilha para quem já tem algumas habilidades para utilizar o Excel e filtrar as ações que você precisa dar foco no seu planejamento da sala de aula. Então vejam que ela está disponível em vários formatos. Então percebam que vocês poderão selecionar o formato que mais for confortável para vocês lerem. Mas o importante é essencial que vocês conheçam a base, né? Como ela está articulada. Conheça também o histórico, que vocês vão entender como que nós chegamos à BNCC. Conhecendo essa trajetória, você terá elementos para que você possa discutir essas ações e possa refletir sobre essa normativa na sua prática pedagógica. Eu volto a dizer, é muito importante que o professor tenha sempre na sua cabeça e na sua ação, na sua prática pedagógica, a reflexão, ação, reflexão. Você reflete pelos seus fundamentos, você repensa a sua ação e você reflete a sua ação. É muito importante esse movimento dialético e é muito importante que você faça. Não fique somente estudando. É necessário estudar, colocar em prática, ver o que deu certo, revisitar. Por quê? Porque a sua realidade, enquanto docente, na sua escola, no seu contexto social, é diferente. Então, somente através desse movimento dialético de reflexão, ação, reflexão, é que você vai conseguir elencar as melhores práticas para o seu cotidiano e as melhores práticas para a sua ação pedagógica, para o seu contexto, para a sua comunidade escolar, para os seus estudantes. Não adianta normativas se você não fizer esse exercício e conseguir transpor essa normativa para a sua realidade educacional. Ele vai ser apenas um documento que não vai refletir de forma efetiva no seu cotidiano. Então, é essencial esse movimento, ok? Então, uma vez que você conhecer essa dinâmica, né, essa questão da BNCC, você consegue algumas boas referências. Uma boa referência para que você acompanhe esse movimento, conheça experiências que deram certo em outras instituições e que você poderá trazer para a sua realidade, você pode encontrar aqui no Porvir.
Porvir é um portal excelente que trata explicitamente da educação, das inovações educacionais e trata de uma forma muito didática, trazendo elementos, exemplos no cotidiano que vão facilitar a sua trajetória pedagógica. Então, aqui eu vou tomar por base aqui no Porvir, eu vou deixar o link também na aula para vocês acessarem, que eles trouxeram um infográfico sobre as competências gerais das Bases Nacional Comum Curricular. O que são essas competências gerais? São aspectos que vocês terão, enquanto docentes, que observar em todo o desenvolvimento do seu conteúdo curricular. Então, não basta conteúdo, entendeu? Não basta conhecer, a gente terá que observar algumas competências gerais. Elas estão articuladas em 10 competências gerais. A primeira é conhecimento, né? Ou seja, valorizar e utilizar os conhecimentos sobre o mundo físico, social, cultural e digital. Já começamos aí a tratar das questões digitais. Por quê? É inegável que nós temos como dizer, uma dimensão física e hoje, obrigatoriamente, nós temos uma dimensão digital. Então, é necessário que o conhecimento seja articulado e seja desenvolvido nessas duas esferas. A segunda competência é pensamento científico crítico e criativo, ou seja, exercitar a curiosidade, né, aqui, a curiosidade, a criticidade e a criatividade. Todos esses aspectos estão diretamente ligados também à questão digital. Ou seja, pensem bem comigo. Há um certo tempo atrás, nós que somos de uma geração anterior à atual, a gente não tinha essa possibilidade de estar com um smartphone e automaticamente criar conteúdo em vídeo, em voz, em texto e publicar automaticamente como autoral nas redes sociais, num blog, num site. Isso para nós era muito restrito. Isso para a geração atual que está, né, no ensino, na educação infantil e no ensino fundamental, que serão os objetos, os objetos agora da BNCC em 2020, a gente não tinha essa dimensão. E é extremamente importante como a gente precisa de desenvolver essas habilidades e competências para sermos produtores de conhecimento e de informação, além de consumidores. Nós estamos muito confortáveis na esfera de consumidores, a nossa geração. Mas a geração seguinte, ela já está na esfera do produtor de conhecimento, do produtor de informação, do divulgador de conhecimento. A terceira competência é repertório cultural, ou seja, valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais, nacionais, locais, digitais, por que não? Nós temos uma cultura digital com o desenvolvimento de infográficos, de documentos, de arte, que é uma dimensão até então pouco explorada por nós e pouco conhecida. A quarta competência, comunicação, ou utilizar diferentes linguagens. Gente, perceba como as tecnologias impactaram fortemente essa questão da comunicação. Eu vou jogar uma pergunta aqui para vocês. Quem aí que ainda faz ligação no telefone, no celular, ao invés de mandar uma mensagem no WhatsApp? Muito provavelmente você não deve se lembrar quando foi a última vez que você usou o telefone para fazer uma ligação. Por quê? Porque o smartphone, com o advento da tecnologia, da internet, ele fez essa convergência na comunicação. E o que acarretou? Então, hoje é muito provável que, em termos de comunicação,
você utilize muito mais os sistemas de mensagens instantâneas do que exatamente ligar. A gente liga muito pouco, a gente usa muitos aplicativos como WhatsApp, Telegram, para estabelecer a comunicação, mesmo porque estes dispositivos, esses aplicativos, nos permitem mais do que conversar, eles nos permitem compartilhar vídeos, som, né, imagens, e isso multiplica a nossa forma de comunicação. E isso é um aspecto muito importante para o que vem agora, na competência 5, que são e que trata da cultura digital, ou seja, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa e ética. Nós viemos de uma geração que aprendeu a lidar com as tecnologias. Entretanto, a geração hoje de educação infantil e educação básica já veio crescendo dentro, né, dessa cultura. Eles não sabem o que é ficar offline, o que é não ter internet conectada. Isso para eles já é uma coisa tradicional, comum, natural do comportamento, natural da cultura. Então, o que que essa pessoa, o que esses estudantes precisam desenvolver? Eles precisam aprender a comunicar, como é que se acessa, como é que produz informação e conhecimento, como é que resolve esse problema e exerce protagonismo, autoria nesse ambiente digital. E isso, gente, por mais que o nosso aluno, por nós lá da educação infantil, já sabe lidar com o smartphone, são questões que precisam ser desenvolvidas. Por quê? Porque não há criticidade na utilização desses aplicativos. Porque para eles é normal, faz parte do cotidiano deles esses artefatos tecnológicos. E a gente tem que agregar a essa concepção, a essa facilidade, os elementos do que? Da realidade. Por exemplo, eu vou citar para vocês uma experiência que eu tive em um grupo de educação básica, né? Educação, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, de que houve um certo evento de bullying na escola e aí eu fui convidada a trabalhar com esses alunos. Eu passei um questionário a princípio para saber como que era essa vida digital deles, o que eles já tinham conhecimento, o que eles acessavam ou não, para tratar assim de forma mais pessoal, personalizada na minha palestra na sala. Então, um exemplo que eu dei e que foi assim muito emblemático foi que eu perguntei aos alunos, aos estudantes, de que se você entregaria na rua uma foto sua de biquíni ou de sunga, uma foto sua para todas as pessoas que você não conhecia, foi assim um espanto. Não, de forma alguma, não entregaria, tal, tal. Pois é. Aí eu trouxe eles para essa vida digital e perguntei: e o que acontece quando você publica numa rede social uma foto sua de biquíni, de sunga, de traje de banho? Não só o número de pessoas alcançadas será muito maior do que aquele que você distribuiu na rua, e como os impactos. Então vejam que diante do espanto desses estudantes, o que eu pude perceber? Eles não têm dimensão, eles não conseguem dimensionar do mundo digital para o mundo real quais são os impactos das suas ações. E é disso que essa competência vai tratar. Não é de usar aplicativo, qual aplicativo vou usar, não. Nós vamos tratar aqui de competências e habilidades, como Pierre Levy nos coloca lá em 99, no seu livro Inteligência da Comunicação, Inteligências, né, que você precisa desenvolver competências e habilidades para transitar nesse mundo digital que você até então não desenvolveu. Mesmo para esses estudantes que estão, né, aí no cotidiano, que já utilizam o smartphone desde o nascimento. A sexta competência é o trabalho e projetos de vida, ou seja, valorizar e apropriar-se de conhecimentos e experiências, ou seja, vários estudantes, nós podemos nos colocar nessa experiência, passaram pela educação básica e não trouxeram
não conseguiram fazer a transposição do conhecimento adquirido em sala de aula para o cotidiano da vida. Eu lembro muito claramente de uma reportagem que eu vi que um adolescente, durante uma tempestade, entrou no mar e foi alvo, né? Foi alvo de um raio e veio a óbito. Então eu fiquei pensando, gente, o que que ele trouxe? Ele não trouxe nada daqueles conhecimentos fundamentais lá de física, né? Que a gente trabalha na educação infantil, não, no ensino básico, né? No ensino fundamental 1 e 2, que levaria a ter cautela nesse tipo de ação. Então, não foi possível transpor para a realidade, para o cotidiano, os conhecimentos adquiridos na escola. Então, esse trabalho de projeto e vida, ele vai tentar fazer esse casamento, né? Vai tentar trazer o que a gente está vendo na sala de aula para um projeto de vida enquanto pessoa, na sua realidade, na sua comunidade, na sua contemporaneidade. A competência 7, que é a competência da argumentação, ou seja, argumentar com fatos, dados e informações confiáveis. Veja o que a gente vê. Lá vamos trazer para o real e vamos trazer para o digital. Hoje o que a gente vê nas redes sociais são um bate-boca interminável, baseado em dados e informações que não são confiáveis, que não tem fundamentos teóricos e científicos. Haja visto aí aquela onda, né, de não a vacinação que é prejudicial à saúde. Gente, onde estão os pressupostos básicos da ciência e desenvolvimento da tecnologia e da ciência que provam que o fato da vacinação ser benéfica, a prevenção é melhor do que, né, o conserto, digamos assim, né? Então, vejam que essa argumentação ela está no nível raso de fundamentação teórica, ela está baseada no que eu acho e não no que efetivamente foi provado e construído aí ao longo do tempo. A oitava competência trata do autoconhecimento e do autocuidado, o quê? Ou seja, conhecer-se, compreender-se a diversidade humana e apreciar-se, né? Conhecer as diversidades, respeitar as diversidades e valorizar o que eu sou, seja negro, branco, né? Eu respeito as diferenças, mas eu me valorizo enquanto pessoa. Trazendo para o digital mais uma vez, que é a nossa discussão aqui, recentemente nós tivemos aí a retirada dos likes do Instagram. Por quê? Porque os likes estavam, teoricamente, levando à depressão, porque as pessoas entendiam que a vida delas não eram tão boas quanto as programadas. Gente, vamos voltar aqui à argumentação, ao projeto de vida, à cultura digital, à comunicação, compreender que o que é divulgado nas redes sociais são partes ou recortes de uma vida de uma pessoa normal, é inerente. É óbvio que eu não vou publicar, né, publicizar as minhas mazelas, eu vou publicizar o que é de melhor em mim. Não que eu tenha somente os aspectos melhores. Por exemplo, quando um grande neurocirurgião publica os êxitos nas redes sociais, ao invés de a gente falar, nossa, a vida desse cara é ótima, a gente devia pensar, nossa, como essa pessoa deve passar por perrengues e por dificuldades muito grandes para conseguir alcançar esse sucesso. Por quê? Porque uma neurocirurgia não é fácil, concorda comigo? Então, a gente não deve focar só nesse aspecto lindo e que é publicizado. A gente deve ter essa criticidade de compreender uma realidade que é inerente a todo ser humano. E aí vem essa questão 9, na competência 9, da empatia e cooperação. Ou seja, exercitar a empatia numa dimensão, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação. O que é isso?
promover o respeito entre os outros e as diferentes, os direitos humanos, compreender a realidade do que a gente está inserida, instalar-nos, né? Instalarmos na realidade, compreender aquela realidade que a gente vive, conseguir contribuir para a melhora do seu colega, do seu professor, do seu irmão, do seu primo, do seu amigo, e saber, conseguir colocar-se no lugar dele e compreender essa realidade, que traz finalmente aí a nossa 10ª competência, que é a responsabilidade e cidadania, ou seja, agir de forma pessoal, ou seja, no meu pessoal e no coletivo, de forma autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Então, todas essas competências buscam o propósito qual final? Contribuir para a construção de uma sociedade mais ética, democrática, responsável, inclusiva, sustentável, solidária, que respeite e promova a diversidade e os direitos humanos sem preconceito de qualquer natureza. Então, ou seja, essas competências visam o desenvolvimento humano como um ser integral, como uma pessoa responsável pela sua ação, pela sua reflexão, pelo seu condicionamento, pela sua instalação na realidade e seus atos de forma coerente com o ser humano. Então, vejam que em todas essas dimensões, de alguma forma, perpassa a questão da cultura digital, porque nós estamos inseridos em um meio tecnológico onde cada vez mais nossa articulação e nosso convívio social envolve essa dimensão. Então, é por isso que é extremamente importante que você desenvolva o seu plano de aula de forma a incluir essa dimensão e que a gente consiga desenvolver essas habilidades, ok? Nós vamos ver na próxima aula um pouquinho melhor sobre isso, e aí você vai ter um aporte teórico e metodológico que você possa aí desenvolver o seu plano de aula.